E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Na lição de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a essência do Antigo Testamento. Certa vez um homem disse o seguinte: o centro de toda a Bíblia é Deus através de Jesus Cristo. O centro do Novo Testamento é Jesus e o centro do Antigo é Deus. E essa afirmação é muito correta. Nós vemos que em todo o decorrer das Escrituras percebemos que Cristo está na centralidade. Quando nós vemos, por exemplo, as festas especiais, nós vemos a festa da Páscoa, em que aquele cordeiro era morto. E na mesma Páscoa original, digamos assim, aquele cordeiro foi morto e assim o juízo de Deus passou entre o povo de Israel e não os atingiu, não atingiu os primogênitos daquele povo, pois eles haviam entendido que a graça de Deus, que o sacrifício que Deus exigia, os iria salvar. O mesmo sacrifício que depois, mais ou menos uns 1500 anos no tempo de Cristo, no tempo do primeiro século, Cristo morreu no Calvário por nós, sendo o nosso perfeito Cordeiro Pascal, e aquele que também viraria o nosso próprio sacerdote e sumo sacerdote. O Antigo Testamento, através de toda a sua cronologia, através de suas profecias, como por exemplo das 70 semanas, nós vemos que ele vai apontando de maneira até matematicamente correta e histórica a maneira como Deus iria colocar o seu Filho para fazer sua obra. Nós vemos um cumprimento exato que muitos ateus não conseguem nem mesmo explicar. Como um livro tão antigo, como um livro arcaico, como eles dizem, poderia ter uma precisão matemática de fatos que aconteceram no passado. E assim, é possível notar mais uma prova de que a Bíblia, de fato, é um livro inspirado por Deus e que o Antigo Testamento anunciava a Cristo, sendo que o Antigo Testamento é atualmente muito desprezado por alguns cristãos, dizendo que o tempo da lei passou e o Antigo Testamento já não é mais válido. Só que Cristo não pensava dessa forma. Cristo disse o seguinte, Mateus 5,17, e o apóstolo Paulo também diz lá em Romanos 3,31, que a lei é boa, a lei deve ser cumprida, e nós deveremos ensinar a lei. E onde mais estaria a lei, se não no Antigo Testamento? E Cristo também retrucou àqueles que estavam discutindo com ele, dizendo: vocês buscam nas Escrituras a vida eterna, e são elas que testificam de mim, são elas que testificam de mim. Se vocês entendessem o que Moisés havia dito sobre a minha pessoa, vocês creriam em mim, pois eu trago aqueles milagres, eu trago os cumprimentos das profecias, e eu trago em mim a graça de Deus e o Espírito Santo para redimir toda a humanidade do seu pecado, todos aqueles que desejam se juntar a Deus e estarem consigo na Nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra. Amém?